Boa noite por Jesus! Chegamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira para trazermos para você ela, a palavra de Deus, que nós vamos estudar hoje. Já estamos, gente, assim, caminhando pertinho do fim do Novo Testamento. Começamos hoje 1 Pedro. Isso mesmo, você não ouviu errado, 1 Pedro. Ai, pastor Lucinho, que pena, eu queria ter pegado desde o início, mas eu perdi. Ouve a de hoje. Ouve a mensagem de amanhã, ouve depois da manhã. Depois você vai voltando e vai pegando, tá? Então, assim, não tem que ser tudo de uma vez. São mais de 200 capítulos no Novo Testamento. Então, você pode fazer isso com o passar do tempo. Lembrando que a aula hoje é 1 Pedro 1, amanhã, terça-feira, 1 Pedro 2, e na quarta é a aula para membros exclusivos do canal 1 Pedro 3. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se para você ter acesso a esse conteúdo, ok? Vamos lá então? 1 Pedro, capítulo 1, apóstolo Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto e na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Assim como Paulo, nas suas epístolas, tem ali aqueles sempre 2, 3 versos que ele usa para fazer a sua abertura, Pedro também usa aqui da mesma maneira, e é interessante que ele fala especificamente às pessoas a quem ele está se dirigindo, o pessoal do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, região hoje compreendida em grande parte pela Turquia. Então, ele está falando para os seguidores de Jesus dessa região, mas aí ele fala assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, ou seja, aí ele está, na verdade, mandando uma carta para um povo específico, umas igrejas específicas, mas a gente sabe que a universalidade dessas cartas são para todos nós. Verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, hoje temos uma esperança viva, porque Jesus ressuscitou. Porque por meio da sua ressurreição dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a se revelar no último tempo. Temos uma herança. Por quê? Porque nos tornamos filhos. E por que nos tornamos filhos? Pela morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, assim, o crente que quer receber toda a herança aqui nessa terra, ele está doido. Ele está doido. O texto é bem claro, a nossa herança está guardada no céu. Não vai ter bênção aqui na terra? Vai. Mas não se compara com o que vamos receber lá. Verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam se entristecer por todo tipo de provação. Ou seja, o cristão fica feliz que é salvo, que vai ter o céu para ele, mas ele passa perrengue aqui embaixo assim mesmo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, as provações servem para refinar e purificar a nossa fé. Fé essa que, mesmo quando provada, ela se mostra real. Minha pergunta, você nas lutas da vida tem mostrado ter uma fé real? Ou a sua fé e as suas convicções têm ficado abalados diante das lutas que você vive? Verso 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, mesmo sem nunca ter posto os olhos no Jesus físico,
no Jesus homem, vocês creem nele. E estão recebendo o benefício da fé, que é o que? Salvação das suas almas. Verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Ou seja, essa salvação foi profetizada pelos profetas do Velho Testamento e o Espírito Santo mostrava que esses sofrimentos viriam para Jesus e não somente para Jesus, mas para os seguidores de Jesus, né? Mas que esses sofrimentos têm uma recompensa, que é a vida eterna. O verso 12 diz: a eles foi revelado, a esses profetas, né? Foi revelado, que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Então o texto diz que essa pregação dos profetas do Velho Testamento falavam a nosso respeito, de Jesus, de nós, e são coisas tão maravilhosas, o Evangelho, que até os anjos querem prestar atenção. Agora Pedro faz uma exortação à santidade. Ele diz, verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, temos que ter a mente preparada. Muita gente está com a mente confusa. Coloque o seu foco em Jesus. Temos que estar prontos para a volta dele. Verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos do passado, quando viviam na ignorância. Ou seja, crente não volta para os pecados do passado. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Gente, santidade não é quem não peca. Santidade é quem sempre se arrepende. Santidade não é perfeição. Santidade é viver uma vida de arrependimento. Assim como Deus é santo, nós temos que começar a nossa vida de santidade aqui e agora, né? Verso 17. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, se vocês chamam Deus de Pai, tenha temor e comporte-se como um cristão nessa vida aqui. Tenha temor do inferno, da punição, né? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Está muito claro aqui que a nossa salvação não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o sangue de Cristo derramado por nós, né? Verso 21, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nossa fé e nossa esperança não está no dinheiro, não está na riqueza, não está na beleza, não está nada. A nossa fé e esperança estão em Deus. Verso 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, Pedro está dizendo, já que agora vocês resolveram sua situação com Deus, resolva sua situação com seu semelhante também, né? Amem as pessoas de todo o coração. Verso 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Pedro termina, né, esse primeiro capítulo dizendo que essa palavra ela vem para germinar
e dar frutos. E ele diz que a nossa vida é passageira, é breve, é como um sopro, é como um matinho que cresce e vai embora. Mas a palavra de Deus que está em nós, ela permanece para sempre. Ei, você tem dado lugar à palavra de Deus na sua vida? Nesse ano que começamos, você já está priorizando a Bíblia? Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço, Deus, que ao estudarmos aqui as palavras de Pedro, esse homem que um dia negou o Senhor, mas voltou atrás e se tornou um dos maiores, se não o maior cristão de todos os tempos, que possamos também abandonar os nossos pecados do passado para viver uma vida nova, para glorificar ao Senhor. Eu abençoo cada uma, no nome de Jesus. Você foi abençoado? Lembra que amanhã, terça-feira, tem aula, 1 Pedro 2, ok? E quarta-feira, 1 Pedro 3. Mas na quarta, a aula é só para membros exclusivos do canal, então torne-se membro agora, ok? Tem também na loja do Lucinho, olha, tem esse livro fantástico, O Significado do Casamento, melhor livro que eu já li sobre casamento, fantástico demais. Tem esse Viva Corajosamente, da pastora Joyce Meyer, livro poderoso que eu também já li. A Pirâmide da Sabedoria, talvez o melhor livro que eu li ano passado. E tem também essa Bíblia maravilhosa, que é uma Bíblia de flor e com letra gigante para as meninas. Todos esses livros e Bíblias estão na loja do Lucinho.com.br. Se você comprar lá acima de R$170, você ganha um frete grátis para todo o Brasil, comprando livros, Bíblias, camisas, pulseirinhas. Por último, quero convidar você e sua família para vir com a gente para Israel. Iremos em setembro para um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Iremos em outubro para Dubai e Israel. E iremos em março para Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemcolucinho.com.br e venha conosco fazer essa viagem que será simplesmente a melhor da sua vida. Deus te abençoe e até amanhã. Seja louco por Jesus.